A FUNAI praticamente desapareceu no governo Bolsonaro, mas agora os indígenas têm seu próprio ministério. Ele é dirigido por uma indígena e a FUNAI, em recuperação, também tem a direção de uma indígena. É uma agenda pesada, organizar o novo ministério, reconstruir a FUNAI e, ao mesmo tempo, enfrentar as muitas ameaças aos povos originários do Brasil, tanto no campo como na política. Com o ministério ainda em fase de montagem, recomeçar as operações de proteção e resgate dos povos indígenas. O Entrevista Brasil Tempo Presente vai se debruçar sobre os problemas que enfrentam os povos originários do Brasil. Olá, eu sou Sérgio Abranches, muito obrigado pela companhia de vocês e eu hoje tenho muito prazer em conversar com a ministra Sônia Guajajara. Ela é a primeira ministra do Ministério dos Povos Indígenas do Brasil, é um feito histórico e ela é formada em letras e enfermagem, mas, sobretudo, uma voz muito potente e importante em defesa dos direitos e dos interesses dos povos indígenas. Ministra, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom poder conversar com você sobre essas questões tão importantes. Muito obrigada pelo convite. A senhora coroa um movimento de representação e voz dos povos indígenas que começou com a entrada no parlamento. Primeiro, as vozes indígenas foram ouvidas no parlamento brasileiro e agora estão no executivo. É um momento histórico, é um marco fundamental nesse processo de visibilidade dos interesses e das questões indígenas no Brasil. A senhora podia falar um pouquinho para nós como é que a senhora chegou no Ministério, encontrou como é que está se reorganizando e se preparando para essa tarefa bastante difícil? Sim, Sérgio. Bom, nós chegamos por pura necessidade de acabar com essa subrepresentação dos povos indígenas nos espaços de poder, né? Nos espaços de tomada de decisão. Então, nós identificamos essa ausência a partir do movimento indígena, né, que não existia indígena no Congresso, não existia indígena nos ministérios, né, não existia indígenas assim, né, com uma boa participação ou ocupação estratégica no mercado de trabalho. Então, no ano passado, a PIB lançou a iniciativa O Aldear a Política. E essa ideia foi de fortalecer candidaturas indígenas para ocupar o parlamento. E tivemos na última legislatura a deputada Joênia Wapichana, né, que estava lá, mas a gente precisava aumentar essas vozes. Então, lançamos as candidaturas indígenas e apoiamos em todos os estados brasileiros, fizemos o recorte bancário do COCAR para a participação das mulheres indígenas. E o Aldear Política foi ganhando corpo não só para essa representação indígena no parlamento, mas em todos os espaços. Então, conseguimos ter ali 2 mulheres indígenas eleitas pela bancada do COCAR, né, que foi eu, pelo estado de São Paulo, deputada federal, e a Célia Chacriabá, pelo estado de Minas Gerais. E quando a gente já estava nessa candidatura, nós também propusemos ao presidente Lula, ainda candidato, que pudesse abrir espaço para a participação indígena também no executivo. E aí, surpreendentemente, o presidente Lula anunciou logo de cara que iria criar o Ministério dos Povos Indígenas, que foi, claro, está sendo muito importante, muito oportuno, né? Abre caminho, sim, para a visibilidade, para o protagonismo e para a gente tanto acabar com essa subrepresentação desses espaços, como também está participando das decisões na reconstrução do nosso país. Em que estado que vocês encontraram a FUNAI e em que ponto que nós estamos agora de recuperação? Então, a FUNAI é um órgão muito importante para os povos indígenas, né? Os povos indígenas têm uma confiança, uma credibilidade muito grande nesse órgão, né? Que era o único órgão oficial indigenista. Porém, na última gestão, né, a FUNAI foi militarizada, foi totalmente sucateada, inclusive foi retirado cargos da FUNAI e distribuído para outros órgãos, né, para outros ministérios. E a FUNAI chegou a um ponto, né, que a gente encontrou de ter mais
cargos vagos do que servidores ocupando ali, né? Trabalhando atualmente. E a FUNAI deixou de ser esse órgão que cumpre a sua missão institucional de proteger os direitos, né, de promover os povos indígenas, e passou a ser um órgão que persegue, né, que perseguia os indígenas, que criminalizava, que fazia denúncias. Eu mesma fui vítima da FUNAI, né, com um processo na Polícia Federal apresentado pelo próprio presidente da FUNAI, por estar denunciando a negligência do governo, por estar fazendo ali as denúncias no período da pandemia, né? Então, eu fui denunciada pelo presidente da FUNAI, assim como várias outras lideranças também foram, né? Como os indígenas Waimiri Atuari, lá de Roraima, como os indígenas, como o Almi Suruí, lá de Rondônia, e outras foram denunciadas pelo próprio presidente. Então, hoje, a gente está já, né, tentando essa reestruturação, já conseguimos autorização com o MGI, Ministério de Gestão e Inovação, para o concurso público da FUNAI, ainda para este ano. Então, é apenas uma parte da recomposição do déficit de recursos humanos que se encontra hoje, né? E estamos tentando aí mais vagas, né, para o concurso no próximo ano, para que a gente possa, de fato, recompor todo esse déficit de servidores. E também estamos trabalhando o orçamento, né, já no PPA, para melhorar o orçamento da FUNAI, que foi também totalmente, né, está totalmente deficiente. Não dá para fazer as atividades finalísticas, né? E, ministra, a paralisação da FUNAI foi uma das causas do aumento das invasões de terras indígenas e das agressões aos indígenas, né? E o Brasil inteiro ficou muito tocado pela tragédia dos Yanomami, mas, na verdade, essa ameaça se espalha por praticamente todos os territórios indígenas, né? Sobretudo na Amazônia, né? A situação do Vale do Javari é muito complicada. E hoje já há uma articulação boa com as forças de segurança e com o Ministério do Meio Ambiente para proteger todas essas áreas, que são extensas, né? A gente sabe que nós estamos falando de uma extensão amazônica, né, na verdade. E na verdade essa fiscalização, né, precisa ser feita nas terras indígenas do Brasil inteiro, porque são muitas as formas de invasão, né? Na Amazônia nós temos aí as invasões por conta do garimpo ilegal, por conta da madeira, a exploração de madeira ilegal, a grilagem de terra, a caça, a pesca ilegal. Algumas operações já estão em curso e nós estamos com um planejamento bem amplo nessa parceria, né, e transversalidade, como é a orientação do presidente Lula, né? Estamos trabalhando em conjunto com o Ministério da Justiça, que é a quem compete, né, essas ações de fiscalização, né, com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e aí com o Ministério do Meio Ambiente, por meio do IBAMA, né, e a FUNAI. Servidores da FUNAI também acompanham essa operação. E além do Yanomami, né, que a gente começou, foi o que deu o start aí no início do governo, para desintrusar os garimpeiros, para, né, garantir a saúde ao povo Yanomami. E essas ações continuam, porque também é um problema crônico, não dá para poder você acabar com isso em 3 meses, 4 meses, né? Então, as ações continuam lá no estado de Roraima, no território Yanomami, e aí estamos com esse cuidado, né, de identificar todos os territórios que têm essa violência por conta da exploração ilegal, né, seja de madeira, seja de garimpo, seja de grilagem de terra, seja de especulação imobiliária, seja como for, para a gente ir fazendo as ações necessárias. Você falou em território tradicional, né? E isso nos remete a uma questão muito importante que está em curso nesse momento, que é a questão do marco temporal. Essa questão territorial é um tema que polarizou muito e acabou ganhando muita força. A bancada ruralista cresceu, né? Se articularam e aumentou muito a força e as alianças no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado. Agora, é importante dizer também que o PL 490, aprovado na Câmara, agora 2903 no Senado, ele traz várias outras questões,
né, que são muito nocivas, que são muito prejudiciais aos povos indígenas, né? Por exemplo, ele resgata a PEC 215, você deve lembrar muito bem o quanto que foi grande a luta contra a PEC 215, assim como foi a luta pela demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, né? A PEC 215 também ganhou repercussão internacional. Mas a gente conseguiu vencer e a gente conseguiu fazer com que ela perdesse força no Congresso Nacional, né, e fosse arquivada. E ela agora foi realocada dentro do projeto de lei 490. E o que ela faz? Né? Ela transfere essa atribuição de demarcação de terras indígenas do Poder Executivo para o Legislativo. E ainda, né, prevê ali que, para se demarcar terras indígenas, tem que ser por meio de projetos de lei. Imagina, né? Então, é um impedimento total ali de demarcar terras indígenas no Brasil. Então, tem a PEC 215, tem uma abertura para entrada em territórios de povos isolados, né? Flexibilização de exploração, né, aos territórios, flexibiliza também a construção de empreendimentos nos territórios indígenas sem que haja necessidade de cumprir a Convenção 69, né, que prevê aí a consulta prévia, livre e informada. Então, acaba todo esse direito de consulta, né, que é um tratado internacional assinado pelo Brasil. E além de estabelecer o próprio marco temporal, né? Então, tem várias outras, estou colocando aqui alguns principais, né, que está dentro do 490, agora 2903. Nós não indígenas falamos uma língua, português. Os povos indígenas falam mais de uma centena de línguas, né? E nós claramente somos uma sociedade plurinacional, nós somos uma sociedade plural, né, e muito diversa. Quanto que não reconhecer isso significa de invisibilidade que torna mais frágeis as defesas dos povos indígenas? Então, Sérgio, inclusive nós estamos na década das línguas indígenas pela Unesco e é muito importante que se fale dessa valorização das línguas indígenas. Atualmente são 274 línguas faladas, né? Línguas indígenas faladas no Brasil. Algumas delas estão ameaçadas de extinção, totalmente ameaçadas de extinção. E, inclusive, no período da pandemia, nós tivemos alguns indígenas, né, que morreram de Covid e que eram os últimos falantes da sua língua, né? Então, é um risco eminente aí que esse número reduza, né, de línguas faladas no Brasil. Então, nós estamos agora aqui discutindo junto ao MEC para que os municípios onde tenham povos indígenas possam também garantir o ensino dessas escolas municipais, né? Nos territórios indígenas, a gente já tem as escolas, né, os professores e bilíngues, que é para fortalecer o uso da língua, né, pelos próprios povos, que a gente sabe que muitos povos, né, têm reduzido muito o número de falantes, e é importante que isso se fortaleça entre as crianças, né, para que cresçam já falando ali sua língua e valorizando, né, para que não acabe. Então, os municípios também podem trabalhar a questão das línguas indígenas, né, e se tornar também até línguas ali oficiais, né, nos municípios ou estados. Então, é um tema que a gente vem trabalhando, porque é muito importante essa valorização das línguas indígenas, até mesmo, né, para engrandecimento do nosso país, de reconhecer essa diversidade de povos, né, de línguas, de culturas. Ministra, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu tenho certeza que essa importante questão, que é a questão indígena, passa a ter mais visibilidade, vai ser muito mais falada daqui para frente com o seu ministério e com essa nova, eu espero que seja uma nova fase da vida brasileira, em que a gente reconheça e respeite os povos indígenas do Brasil e a nossa plurietnicidade. Muito obrigado.
Valeu, Sérgio. Muito obrigada, viu? Foi ótimo. Foi ótimo. Muito obrigado pela audiência. E qualquer episódio que vocês queiram ver, inclusive esse, já estará no Globoplay. Até mais.